Olha, eu não sei vocês, mas eu sou simplesmente apaixonado por filmes que mostram a chegada de adolescentes na vida adulta, tipo Boyhood, Clube dos Cinco, A Primeira Noite de um Homem, ou filmes que mostram isso tardiamente, como O Virgem de 40 Anos. Todos eles têm esse clima meio comédia, às vezes são comédias rasgadas, às vezes são um pouco dramédias, mas pouquíssimos têm a carga dramática de Ida, filme polonês vencedor do Oscar de melhor filme estrangeiro em 2015. Esse é o meu filme preferido, eu sou Ricardo Oliveira e essa é a dica que eu tenho pra vocês hoje. Ida é um filme dirigido por um polonês de nome dificílimo de falar, e eu vou arriscar, eu acho que é Paweł Pawlowski. O filme conta a história de uma noviça chamada Ida, que antes de fazer seus votos para enfim se tornar freira, recebe a intimação da freira-chefe do convento/orfanato onde ela cresceu, para ir conhecer a única parente viva que se tem notícia dela, que é a sua tia Wanda. E ela não quer fazer isso, mas ela se sente obrigada, ela é obviamente obrigada a fazer isso pela freira que lidera o convento, e ela vai até lá, e lá ela descobre algo muito, mas muito significativo sobre a sua vida, sobre quem ela é, sobre a sua família e principalmente sobre a sua própria fé. Então o filme mostra pra gente a jornada dessa noviça junto com a sua tia, indo atrás do passado da sua família logo após a Segunda Guerra Mundial na Polônia. Isso quer dizer que a gente vai se encontrar com bastante contexto histórico da Polônia e o que aconteceu naquele país em relação ao nazismo, ao judaísmo e ao cristianismo católico e a relação das pessoas depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Tem um plano muito significativo em relação a tudo isso, que é exatamente o plano de abertura do filme, a sequência de abertura do filme. A nossa personagem aparece retocando a pintura de uma imagem de Jesus, quase da altura dela, um pouco menor, e ela tá tirando ali a poeira, retocando a pintura, dando os últimos retoques. Algumas outras amigas estão limpando a poeira do lugar onde aquilo tava, tirando os entulhos, e elas levam o Jesus no ombro até um jardim que está completamente coberto de neve, e no meio desse jardim tem uma fonte, muito provavelmente, que está toda cercada de neve, e do jeito que o plano mostra, e obviamente na relação que o filme tem com a Segunda Guerra Mundial, fica muito parecendo uma cratera. E elas estão colocando aquela escultura de Jesus no meio daquele lugar, retomando o lugar dele, muito provavelmente porque a estátua foi tirada para que não fosse destruída, né, ao longo da Segunda Guerra Mundial. Esse plano mostra muito sobre qual é a relação do filme com as temáticas religiosas e com a religiosidade do povo polonês durante a Segunda Guerra e depois da Segunda Guerra, mas principalmente através da nossa personagem. A Ida ela é extremamente apática, expressões mínimas, mas ela tem um olho muito expressivo, e poucas vezes no cinema você vai ver um rosto que se expressa tão pouco, mas diz tanta coisa no quadro. Na composição que o diretor faz, a gente sempre tem a impressão de que tem algo de muito poderoso no olhar de Ida. Ela é uma menina branca, de pele delicada, com um olhar sempre muito apagado, mas com as pupilas dos olhos muito escuras no quadro, e por ser um filme todo em preto e branco, isso fica ainda mais forte, e é muito isso que o diretor vai fazer ao longo de todo o filme. Trabalhar contrastes, trabalhar minimalismo, e fazer composições que refletem o tempo todo o sentimento de inadequação que Ida tem no convento e no mundo fora dele. Ela parece ser um ser alienígena que chega nessa Polônia depois de passar tanto tempo dentro, enclausurada num convento, num orfanato, sem conhecer o mundo. Então o filme vai ser essa descoberta dela do mundo. Como eu falei no começo do vídeo, é um filme sobre a chegada à vida adulta, então as descobertas que ela faz em relação à vida, à morte, ao amor, às pessoas, a quem é essa família dela, a última pessoa da família dela que restou. Então tanto a fotografia do filme, como o jeito de caracterizar os personagens, o jeito que eles se vestem, o jeito que eles se comportam, a expressão no rosto, vai trazer o tempo todo duas coisas: a complexidade desses personagens, ou seja, a força que tem por trás deles e que não está necessariamente contada na tela, mas a gente subentende a partir do pouco que é contado, e também o choque entre dois mundos. O que acontece é que quando Ida encontra com a sua tia fora do convento e tem que entender qual é a sua relação familiar, que relação familiar é essa que ela vai ter que viver a partir de agora, mesmo vivendo num convento e afastada de tudo, e nesse contexto ter esse choque. O choque entre o hedonismo da sua tia, o existencialismo pós-guerra que foi tão forte nos anos 50 e nos anos 60, que você vai encontrar em obras como O Estrangeiro de Albert Camus, ou seja, pessoas que estão tão dilaceradas pelo que aconteceu com seus familiares ou com eles próprios durante a guerra,
que ele vive um existencialismo, um niilismo, um desespero, uma apatia diante do mundo. Isso entra em choque com a religiosidade de Ida, mas é uma religiosidade claramente apática, que não consegue entender exatamente o que está acontecendo porque está vivendo esse momento de chegada na vida adulta. Tem pelo menos 3 cenas que eu gostei muito no filme que representam muito esses sentimentos todos que eu tô falando. A primeira delas é que em um determinado momento, no hotel em que estão hospedadas Ida e Wanda, né, que é a tia dela, ela sabe que tá acontecendo uma festa lá embaixo, de um rapaz que eles deram carona que tá com saxofone numa banda e tudo mais, e ela tá dentro do quarto do hotel em cima, e ela pensa em descer pra poder ir encontrar com o rapaz e ouvir um pouco a banda. E num determinado plano a gente vê mais uma vez a sensação de deslocamento de Ida dentro do mundo, mas reforçado ainda mais por uma sensação de prisão e da necessidade de ter que se libertar um pouco dessa prisão que parece que ela está sentindo. Então, a escadaria do prédio e os corrimões, né, que são ali algumas grades, do jeito que foi enquadrado de baixo para cima, fica parecendo que Ida está numa prisão que ela está tentando descer e se libertar e ir para esse lugar de liberdade. Uma outra cena muito interessante é o momento em que a tia dela diz: você precisa descobrir pelo que você está se sacrificando, senão você não está se sacrificando de verdade por nada. E é exatamente esses momentos em que o existencialismo, o hedonismo da tia dela, que está completamente ferida pelo pós-guerra, e aos poucos o filme revela mais de por que isso está acontecendo, entra em choque com a religiosidade de Ida. E a terceira cena é uma cena em que o filme meio que faz ali uma metalinguagem, brinca com o fato de estar explorando tanto o rosto e a força expressiva dessa atriz, Agatha, que eu não vou arriscar falar o segundo nome dela porque é extremamente complicado, mas ela tem essa força expressiva no rosto. E o rapaz para quem elas deram carona, né, o saxofonista, num determinado momento olha para ela e diz: você tem noção do que os seus olhos conseguem provocar? E é justamente desses pequenos momentos de composição extremamente rica e de profundidade, complexidade dos personagens que faz de Ida um grande filme. O filme não deixa de ter alguns momentos em que ele parece se esvaziar de tanto que ele tenta fazer uma composição muito perfeita, porque parece não alcançar tudo que ele deseja, que alguns planos chegam a ficar frios demais e a edição chega um momento em que não consegue estabelecer um ritmo que deixe a gente mais envolvido com tudo aquilo e que faça a gente sentir toda a profundidade de verdade que tem naqueles personagens e naquela história. Mas eu não tenho a menor dúvida que o seu principal trunfo é trazer, através dessa história, do encontro dessas duas personagens, o choque entre duas cosmovisões muito diferentes, e aí fica a cargo do espectador entender um plano final muito significativo, em que você não sabe muito bem se o diretor e a história está se posicionando mais para um lado ou mais para outro. É extremamente rico, pertinente, atual, mesmo sendo sobre um tema já passado. Você tem que assistir Ida, vale muito a pena. Um filme para você colocar na prateleira de chegada à vida adulta com muito drama. Ida merece 4 estrelinhas aqui no meu filme preferido, e eu pergunto pra você, você já assistiu? Quantas estrelinhas você dá? Deixa aí nos comentários. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, você já sabe, obrigado por estar assistindo até aqui. Se você é inscrito no meu filme preferido, obrigado também. Não deixe de curtir e compartilhar. É muito, muito importante para o canal, essa força que você vai dar, ajudando a mandar para os seus amigos aí essa recomendação de filme para você assistir na Netflix. E se você tá chegando por aqui agora, clica nesse botão vermelho para se inscrever aí embaixo. Tem mais filmes para você conferir nas dicas que eu dou aqui em vídeo no canal Meu Filme Preferido, e você vai participar dessa comunidade cinema. E se você quiser um pouquinho mais, acessa blog.meufilmepreferido.com.br, que é o blog onde eu coloco algumas coisinhas a mais, além dos vídeos semanais aqui no canal. Tem vídeo toda segunda-feira. Até a próxima!